Bem-vindos a mais um podcast Força Comandos. Depois de um tempão sem gravar, de quase um mês e uns quebrados sem lançar um novo episódio, justamente por causa de agenda, por causa de pauta e tudo mais. Hoje eu tenho um co-host, que é o Nogueira. Ele vai estar comentando um pouco comigo relacionado a algumas perguntas que foram feitas lá no Instagram. E a gente vai estar comentando algumas coisas aqui. O episódio vai ser bem rápido, vai ser só para quebrar mesmo essa linha de distância que a gente ficou sem gravar outros podcasts. E vai ser mais atirando na merda mesmo, um bate-papo rápido entre eu e ele, respondendo algumas perguntas e fazendo algumas comparações, dúvidas que existem muitas vezes lá na página. A primeira pergunta é do Jonathan 665. Qual das unidades de forças especiais das três forças já realizaram mais operações reais? O que você acha, Nogueira? Essa aí é complicado, né? Porque pouca gente conhece, né, o trabalho aqui no Brasil, o pessoal duvida até que os caras operam de verdade, né? Sim. Cara, eu daria Exército Brasileiro, justamente pela atuação da Força 3 na cabeça do É, cachorro. eu É, também. Eu ficaria entre o Exército Brasileiro e os Fuzileiros Navais, né? sim, O Comandos também atua muito. eu acredito que seja o Exército Brasileiro, porque justamente pelas atuações na cabeça do cachorro, atuações contra narcotráfico, esse tipo de coisa lá, garimpo, etc. E no Rio, né, que atuou pra caramba, justamente agora na ocupação. Eu acredito que seja o Exército Brasileiro, porém as outras forças de operações especiais atuam pra caramba, pelo menos é o que eu acho, pelo menos. O BFESP, Policiais, então, né? O o quê? BFESP. O BFESP ele atua mais. É que ele falou Forças Especiais, eu não sei se ele tá falando Ele do. tá. É que a gente deixa claro, né, da denominação de forças especiais. Na verdade, o correto seria ele falar unidades de operações especiais, né? É, Pra ele se referir em relação a essas unidades. Então, se a pergunta é qual das unidades de operações especiais das três forças operam mais, Exército. Só pra. Exército. O primeiro Aham. BFESP, né? O Esse. BFSP. É. O Comandos atua também, eu acho que atua bastante, pelo menos no Rio eu acho que atua, né? No Rio anda atuando bastante também. É que eu Não... acho que eles fazem Pelo que eu já li de um FE, eu acho que era o Major Vitor Hugo, eles às vezes juntam entre quem é comandos e não tem a formação de forças especiais e quem é forças especiais e comandos, né? E fazem um destacamento só disso aí. Sei. Não sei se eu tô errado, Tipo uma mas task eu li isso force em algum ou lugar. algo assim. É, Eu exatamente. já vi os caras atuando no Rio e é percebível você ver tipo, quem é Comandos e quem é na FE. Faz sentido. O J. Victor underline MM perguntou: policiais federais podem realizar cursos de formação de operações militares, como por exemplo Caatinga ou percursor paraquedista? Depende. Cara, Eu acho que percursor não. depende. O precursor, eu tenho quase certeza que não, né? Porque. O que ele ia utilizar? Porque o precursor Sim. ele faz o GAA, né? O guiamento É. aéreo avançado. O que o COT vai utilizar, né? Pra Até coordenar pode aeronaves, utilizar, né? assim, Mas né? assim, não tem a capacidade operativa dos caras não tem propósito, né, meu? Isso. Até porque é uma agência federal, não é uma força armada. Eu sei É o que eu que. até tinha te falado, né? Que eu tinha conversado com os policiais do COI aqui de Palmas. Aham. E a primeira coisa que ele falou sobre ser policial militar e fazer o curso do Comandos é que, tipo, você não ia ser útil, né? Porque é um curso preparado pra guerra Sim. e É. nada pra área policial, né? Tem especificações, né, mano, de operações especiais na área policial. No Brasil, ainda é meio que não uma bagunça, mas assim, algumas unidades têm que ser limitadas, né? Assim, quando eu digo limitar, você tem que, tipo, definir a capacidade operativa da unidade, né? Por exemplo, o BOP tem operadores capacitados em paraquedismo, etc. e tudo mais. E outras unidades de operações especiais de policiais não são, né? Mas assim, tipo, cada unidade ela tem um teto, né, de operatividade. Às vezes é necessário, às vezes não. Esse teto de operatividade depende, sei lá, do que a unidade precisa, de quanto o Estado pode gastar, ou algo do tipo. É, Ele falou de Caatinga também. O COT tem uma etapa do curso que é na Caatinga, né? cara de Acho que ele Caatinga, passa pelo né? Pantanal, Selva, né? Eu sei que E Caatinga, montanha entre outros. também. Conheci um Montanha. operador que tem montanha. Operações ribeirinhas, o Corpo de Fuzileiros. Eu não sei se. Operações
ribeirinhos do Corpo Fuzileiro também eles fazem. E tem o estágio de caçador, caçador de operações especiais, Tem estágio também, que até rolou a diversas pergunta unidades. lá no stories do Força Comando em relação a Sim, isso. sim. Eu até corrigi porque eu falei que apenas sargentos aqui no estado de São Paulo podiam fazer, mas o 01 do último curso de caçador de operações especiais do Exército Brasileiro foi um cabo aqui do COI. E Excelente. eu não sei, antigamente era só sargento, eu me equivoquei. Mas a princípio, acho que é lógico, obviamente você tem que ser operador de operações especiais da polícia e do COT seria a mesma coisa. A pergunta agora, Tactical Operators. É possível o Brasil participar de uma missão junto com a NATO no estilo ISAF e no Mali? No Mali eu acho possível. Com as Nações Unidas, sei, velho. Pô, Talvez. tipo, na vez no futuro aí, né? É, estilo Cogitando do ISAF. Brasil entrar na OTAN, eu acho meio improvável, assim, mas. Talvez. Eu acho que É, talvez. Se for de interesse do governo federal fazer tipo uma task force em relação a esse tipo de coisa, eu acho que faz, mas não sei, cara. É bem assim, às cegas, não tem como, né, definir, tipo, quando vai ou não. Eu acho. Acho que é, bem difícil, eu não sei. Talvez sim, talvez não. bem difícil mesmo. Do mesmo cara, Tactical Operators, ele perguntou se as forças especiais brasileiras chegaram ao nível de equipamentos comparado às forças especiais da Alemanha e França. E aí? Eu acho que não, porque até a questão do. Pelo que eu vejo assim visualmente, né? Não cheguei nem a comparar agora, mas Ah, a Alemanha tem um GPNV 18, né? Que é o é, mesmo do sim. DevGru, e a França também tá bem equipado. A O França acho que até HK, tem. HK, né? Acho que ele Apesar tá que com a gente 16 a também tem. 5. Qual que é a nossa HK? Nosso é. O COT usa o HK-A5, né? O HK-416A5. O COT é o A3. Do, Eu da, já vi o, umas unidades de GPI usando o A5 também, mas esse ah, aí me deixou meio confuso. cento, Mas o o, BFESP é o o 17 A3. também, né? 17, O 17, 1762. sim. Aham. O BFASP também. Acho que eu já vi com comandos usando o HK também. Assim, é, depende também, né, meu, de que você limita equipamento, porque o Brasil tá começando agora, né, meu, ter acesso aos equipamentos, assim, tipo as empresas Sim, brasileiras, sim. né, meu, tipo a WTC, é, Airstep, né? Tem equipamento de Hardstep, turno, assim. For Honor, os caras que fazem equipamento, tipo, mais próximo do Cry Precision, sabe, umas paradas assim. É, Night Vision, qual que é a geração? Eu não sei qual é a geração que a gente utiliza, sabe? Não, Eu vi que era um nacional, mas não sei. Mas não, o que o não, COT tava usando. Qual que o você do viu? COT e do o do BFSP é internacional, eu acho. Se não me falha a Do que o memória. COT Qual usa, a geração? Quarta ele. geração? O COT é bem avançado, até pelo que eu vi, porque ele era. Eu nem Azul? lembro disso, mas Fluorescente. era azul. Era azul, É, né? é. Fósforo azul. É Não sei se fósforo, é fósforo, fósforo, né? fósforo branco, sim, eu acho que eu Sim. vi alguém comentando Então. isso. Esse aí acho que é a quarta geração, velho. Eu acho que na verdade o. Como que é o nome do Furtubs lá? Sempre O esqueço. GPNV 18. Ele tem um modelo que ele é esse fósforo branco. Eu acho que, sei lá, tá nas últimas gerações aí. Eu acho que pelo menos que o COT utiliza. O COT, assim, em equipamento, eu acho que. Tá bem na Acho que frente, né? é bem na frente. Assim, iniciaram na frente das outras unidades de operações especiais, assim. Relacionado às outras unidades de Forças Armadas, assim, acho que foram eles, assim. Eu não sei se por causa do acesso internacional, né, a capacidade federal, algo do tipo, os operadores têm mais essa esse livre mercado, eu acho. Não sei como funciona lá dentro do departamento, mas pelo menos eles estão mais avançados em relação a isso. Em É, relação à França também, depende, né, cara? Assim, se você estiver falando de equipamentos, assim, é variável, cara. O exército brasileiro ele detém de bons equipamentos, assim, mas às vezes não é de tão conhecimento do público paisano, ou às vezes também não é tão utilizado, ou algo do tipo. Mas assim, tem que levar em conta que a Alemanha e a França são países que estão em atividade, né? Tipo, a Alemanha está atuando contra o terrorismo no Afeganistão e a França França tá em muitos países está da em África, né, muitos também. países da África, está atuando tanto no Afeganistão quanto outros países da África. Então, meu,
É como eu disse, é sempre como eu falo no podcast, eu falo nas lives, você comparar um país que está em atuação aí, Estados Unidos, 18, 19 anos, em atuação direta, com um país que relativamente é pacifista, então é muito difícil. Deixa eu ver, Paulo César Santos. Paulo perguntou se os militares das forças especiais ou comandos podem voltar a servir em batalhões convencionais posteriormente. Olha, acho que sim, porém, sei lá, você vai fazer curso de comandos E sei lá, eles, né, voltar pra sanidade? continuar. Eu sei que Na verdade, eu vi o pessoal lá daquela página Guerra Curiosidades, ele tava até falando disso aí. Que parece que boa parte do pessoal que termina o curso, uns engajam e outros voltam pro batalhão de origem. Mas eu não consigo confirmar essa informação, mas. comandos. Comandos, com Ah, gestão de tá. comandos. É, porque forças especiais não faz sentido, né? O cara não vai fazer curso de forças especiais e voltar pra Sim, unidade dele. Eu acho que isso eu nem é. confundi aqui. Na verdade, eu arrisco dizer que isso não pode, eu acho. Porque, né, velho, você, mano, sei lá, você vai passar por uma seleção gigantesca na parte de inteligência, os caralho, pra você pegar e voltar pra sanidade convencional do exército brasileiro. Acho Mas eu que. acho que isso aí é normal até do cara fazer o curso de comandos, aí ele fica um tempo de Aham. atuação no primeiro BAT e É. depois ele volta pro batalhão, né? Porque é muito sugado, né? Você tem que sair Acho que muito, não tem a família próxima. Aí depende às vezes o eu não sei cara. como que há vagas também dentro do exército brasileiro. Porque É, na polícia militar, às vezes o cara faz o COESP, por exemplo, aqui do COI, ou o GAT, e dependendo da patente dele, se for um oficial, se for um tenente, um capitão, se for um sargento, ele tem que dar um X até, né, liberar uma vaga. Então às vezes demora aí, vai, uns 6 meses, por aí, um ano, tipo de coisa. Tem a praça normalmente termina o curso e até fica no batalhão direto, entendeu? Mas às vezes, eu não sei como que é em outros estados, mas aqui às vezes acontece isso. Demora um pouco pra ser para ser deslocado daí pra unidade e ficar pertencente à unidade que terminou o curso. É. Deixa eu ver. A última pergunta é do. Eu achei que ia ter uma centena de perguntas, eu velho. também, Porque a gente faz stories lá de pergunta, nego faz puta, 1 milhão de Você podia ter perguntas. feito stories e, tipo, pergunte agora no É, podcast. era mais É uma fácil. boa. Eu vou fazer isso na próxima. Boa ideia. O. Às vezes é que tem pergunta que, assim, são. Vou dar um exemplo, são 20 perguntas. Dessas 20 perguntas, sei lá, 14 são de carreira, entendeu? Tipo, perguntas assim que, meu, você acha no Google, cara. Nossa, umas perguntas assim, tipo, puta, meu, como que eu faço pra ser comando do Exército Brasileiro? Tipo, paisana perguntando, cara, meu, puta, você tem Não um. tenho treinamento com arma de fogo. Como eu faço pra entrar na polícia militar? Eu já Oh, recebi essa aí. aí você tá maluco. Sério? Sério, recebi mesmo. Aí, mano, tem como. Tem que. Então, tipo, tem coisas assim que dá pra responder, né? Tipo, tem coisas que dá pra googar também, que nem carreira militar, meu. Ingressar na ESA, ingressar Pô, na tem muito MAN. canal no YouTube aí, né, Meu, que tem 1 milhão, orientação cara. O demais. Google, escreve no Google aí, tipo, tem muita coisa, velho. Assim, era o tempo. Eu, quando eu tinha uns 15, 14 anos, tinha pouquíssima coisa na internet, assim. E se tinha, ainda enganava ainda, entendeu? É capaz de você fazer inscrição na puta que pariu pra outra coisa nada a ver ainda. Hoje, meu, hoje tem uma infinidade, tem cursinho hoje, né? Tem cursinho, Tem né? uns cursinhos que Polícia você que passa cursinho. paga 100 milhões de Tem reais pra você bastante passar na coisa. polícia. Tem. Então hoje tá bem fácil. Então, meu, algumas perguntas eu nem respondo, porque, né? É. Deixa eu ver aqui. Às vezes tem pergunta de. É. Como foi matar alguém? Como é matar? Ô, meu. Qual é melhor, Command ou Grumec? Eu quero ver assim Não, o também. pior é Direto. tipo. O que me incomoda é essas perguntas direcionadas à administração em si, entendeu? A carreira, né? A Como, galera como não. ingressar é, nesse tipo. A galera não entendeu ainda o intuito da página, entendeu? Tá nessa ainda de tipo saber quem está por trás do Força Comando, entendeu? Quem são os caras por trás do Força Comando? Tipo, a galera não entendeu que a gente não. Tanto do Força Comandos como do DVCon, tipo, a galera ainda acha que Não, a eu nem gente falei tá. o nome da minha página, né? Ah, é verdade. O Nogueira, gente. O Nogueira, ele é administrador, ele é dono do DVCon, cara. Eu fundei o DevCon, a 3 Fundou com ele. e. Cara, na mesma linha da nossa. Então, é a mesma farinha do mesmo saco. Então, A galera ainda foca nisso, porque parece que
Essa necessidade de estrelismo ainda é muito ridículo no Brasil ainda, né? É o Muito. cara muito querendo puxar pro outro lado, assim, pra outro Sim. rumo, Já tem essa galera, promover, velho. né? Coloca na descrição ali meu Instagram, Instagram do administrador, assim. Puta, Puta que não, se o pariu. cara for paizão é pior ainda. E já tem, tá ligado? Já tem uma galera que é isso aí, entendeu? Já bota a farda no Instagram e tudo mais, entendeu? Já posta de arma na mão, já mostra, olha, Entra pra pá. corporação pra isso, né? Pra. É, exato, exato. E engraçado que a grande maioria desses caras, assim, tirando alguns, é claro, vou até citar nomes pra, né, pra não ficar estranho. Cara, tem o Telhadinha, que é o filho do Coronel Telhada. Tem o. Telhadinha, vai ficar puto. O. Cara, tem um tenente também do COI, que eu me esqueci o nome. Tem outros policiais do sul, tem policiais. Cara, tem policiais do Brasil inteiro, pra resumir. Eu vou dar Na mais nomes página, de. né? Sim, Cabo Fulano, de aqui tem bastante policiais também. que representam a comunidade, que realmente reforçam o que eles fazem, no sentido assim de ajudar a comunidade em si. Mas assim, a maioria ainda, a grande maioria que se intitula com patentes à frente, assim, tirando esses nomes que eu citei agora, e de outros também que representam mesmo. Não preciso ficar também, fazer uma lista desses caras, né? Até porque vão saber. Mas a grande maioria dos caras, meu, tipo, cabo, sei lá, tipo, soldado. Cara, tem um soldado aí no Aquele Instagram guerreiro. Né, aquele que. guerreiro também de Santa Catarina. Sim, eu esqueci o nome dele. É, Como também é o nome? esqueci. Esqueci o nome Acho que dele. é Ele é um do. M. Ele é do. Ele é do Bop de lá? Não. Não, tem um de Santa Catarina que é o Bonfim, né? Que É é o Wolf. o. Isso, é o Que é Wolfinho, tô formado com a confundindo. ESP Aham. também. E tem o outro que era. Que era, tipo, ele postava uns vídeos, tipo, totalmente fora da linha, assim, do que era. Parecia ser proposta da página dele, né? Que era o. Postado da Rocan, não sei qual que era Não o. lembro quem é. Mas antes ele era padrão, né? Ele era alto nível. Eu vi que tem o O cara, Bonfim o Wolfinho é. é O bacana. Wolfinho é. Eu vi outro cara que. Cara, o RE dele era cento e. Sei lá, 150 e pouco, velho. O cara formou agora na PM. E o cara tinha uma página, velho. Você acredita? Não, mentira, Ele cara. tinha uma página e. Puta, velho. Assim. O cara. O cara é qualquer, velho. Tipo, o cara é um. Assim, e assim, por puro estrelismo, tá ligado? Por puro fama de mulher, tá ligado? Não sei se pra aumentar ego. Nossa senhora. E não é isso que me incomoda. O que me incomoda é não ajudar em nada a comunidade, tá ligado? Não ajudar em nada no sentido assim, fortalecer a comunidade em si em relação a informações, né, meu, reais. Tipo, na parte mesmo de. Às vezes acho que vai enaltecer a profissão, mas de certa forma deixa orcutizada, sabe, a profissão, tipo, de uma forma que, sei lá, particularmente eu não acho agradável. Acredito que você concorde E comigo em muitos algumas desses coisas também. caras, assim, tipo, que eu totalmente sou contra isso é que postam, tipo, vídeos assim. Tipo, por exemplo, de um policial que é morto durante uma tentativa de assalto, alguma coisa do tipo, Cara, um eu acho. latrocínio. Pô, eu Isso. acho. O viés político já em algumas páginas já me incomoda, entendeu? Imagine você fazer postar, entendeu? O policial sendo morto ou algo do tipo. O dos E New aquele. Belts até dos Estados Unidos, isso aí, muitas Sim, páginas publicaram isso, puta, cara. cara. Pô, Eu achei que. Esse que é o problema da mentalidade do Brasil. É isso aí, tipo. Eles não. A galera ainda tá muito no. Eu digo no geral, cara, entendeu? Tipo, parece babaca eu falando isso, mas é feio. Você vê de vez em quando eu posto o falecimento de alguns policiais ou de alguém relacionado às forças de defesa em si, seja do exército ou policiais, e sempre vai alguém que não consegue prestar o respeito e ele tem que escrever uma crítica social foda lá, né, no comentário. Sempre, velho. Sempre, sempre eu tenho que deixar lá, meu, prestem respeito, tenham respeito com a família, né, meu, tenham, né, se situem, pegue, tenham um minuto de silêncio do seu dia em relação a esse cara que perdeu, né, imagina um familiar ser exposto dessa sim, forma na puta, mídia, nas redes de sociais. forma assim, meio que fazendo marketing, tá, da morte do Pra cara, subir na sabe? página, impulsiona o vídeo ainda da página do Sim, Facebook pra dar mais exato, visualização. exato. É, fica de cara com isso, velho. Ainda mais eu comecei, meu, a dar. A cinzar os caras, né? O cara que às vezes colocava viés político lá, acabou as eleições, eu posso até falar.
Às vezes colocava lá meu. Tipo, o policial morreu, colocava lá meu B17 neles daqui a um tempo. Tipo, meu, Nossa. puta. Não, o cara morreu, cara. Alguém perdeu um pai, entendeu? Então, o intuito principal das nossas páginas, acho que da minha, tanto da sua e de outras páginas também, de alguns policiais que têm páginas em si, que representam eles mesmos, é mudar um pouco essa mentalidade, né, meu? Pelo menos tenta. E, assim, é por isso que é meio selecionado um pouco o grupo, assim, ó, de algumas pessoas que curtem, que seguem assim, o padrão do Força Comandos, do DVCon e de outras unidades, outras páginas, justamente pra, né, pra mudar um pouco isso aí. Sim, Isso no sim. fundo é o meu cachorro latindo, hein? Fazia tempo que ele não latia, acho que desde o episódio 5 ele não latia. Alguém fez pergunta no Força Comandos, eu acho que lá no DVCon também, relacionada a comparações de unidades. E Isso aí tem alguém brigou bastante. comigo lá que existia uma unidade comparada ao Delta no Brasil, velho. Ah, isso aí também. Isso aí me mandaram pra página também. Não Isso aí. tem, gente. Não tem, cara. O CAG, que é o. Como quer dizer CAG mesmo? Combat Applications Combat Group. Application Group. Ou The Unit. Ou. Eles têm outra denominação Delta também. Force. Tem outra denominação nova que é. Ace. Esqueci. Hã? Ace. ACE. A Application. Alguma coisa? Alguma coisa? Combat. Não Ah, sei. É sei, algo é, dessa alguma coisa. Na forma. verdade, ele nem tem nome, né, de sério, né, assim. Que nem o É. Delta, tipo. O Delta, tipo. O AKA dos caras, é como se fosse, sei lá, um apelido em si. A denominação, acho que no início de 2000 era, né, é First SFOD, né? First É isso, Special aí é uma das mais famosas até, né? Que chama ele. Operations, alguma coisa. Detachment Delta, alguma Detachment coisa assim. Delta, exato. É, E assim, é uma unidade mística, velho. Assim, tipo, é uma unidade única no teor do exército americano. Não tem comparativo em relação, porque. Vamos às comparações. Forças especiais do exército americano, os grupos. Aqui no Brasil, qual que é o ódio? Forças especiais do exército brasileiro. Comandos, lá nos Estados Unidos. acho que o Ranger? É o Ranger, 75th, né? 75th Rangers. Que é justamente por causa da ação. Às vezes alguém pergunta por que o 75th Rangers é comparado com o Comandos. Porque o 75th Ranger, mesmo ele sendo uma unidade Tier 3, eles não são uma unidade totalmente. Como que chama? Uma unidade que responde a. Eles são Direct Action, QRF. mas. QRF. Eles são QRF, nem nada do tipo. Eles atuam como os comandos atuam aqui no Brasil, né? Tipo, eles têm essa grade de chegada em não sei quanto tempo em determinado alvo. Tem uma seleção. A seleção do 75th Rangers é até mais cobrada, porque o cara precisa ser Ranger, fazer o curso de fazer Ranger School. Depois de fazer o Ranger School, muita gente confunde, né? Os Rangers com os 75th Rangers. Há uma grande Sim. diferença, o cara ser um Ranger e o cara ser um Ranger Regiment. Acho que eu falei isso em algum podcast, em algum momento. Dentro do 75th Ranger tem uma subunidade ainda, uma unidade Recon. Eu não lembro É o o nome. RRD, é o Ranger Ranger Reconnaissance Recon Detachment. Detachment. Antes era Company, RRC, e foi. Sim. É uma unidade que corresponde ao JSOC. Na, Fala em JSOC, antes de terminar as comparações, tem mais uma pergunta. Eu não vi aqui. Tema de guerra, né? O que acham da criação de um comando conjunto de operações especiais do Brasil? Seria viável colocar todas as unidades de operações especiais sobre um comando único? É igual o JSOC, né? É Eu acho igual que o JSOC, SOCOM, esse tipo sim. de Cara, comandos. eu acho que é bom, né, meu? Porque a gente, eu e você, a gente sabe que algumas missões de uma certa unidade aí de uma força armada aí é limitada às vezes porque um comando de uma força armada não quer deixar o outro, algo do tipo assim. É Não dessa forma, complicado. mas assim, tipo, entendeu? Alguém segura, entendeu? Algum pepino porque aquilo ali é um agrupamento e tudo mais, enfim. É... Então acho que seria proveitoso, velho. Acho que seria. Eu não sei nem como ainda não existe, né? Devia ter. Um estilo, sei lá, eu não Só sei tem do como que vai ser o nome. exército, mas não chega a incluir outra força, né? Que é É, o COPESP, né? o Copesp inclui o. Não, o... é só do exército. É Não, mas o inclui JSOC, né? os precursores ou não?
Não, não inclui. É só Os a brigada, né? De operações Sim. especiais. Os precursores são muito injustiçados aí também no Brasil. Todo mundo. Os precursores, cara, os precursores é uma unidade de operações especiais dentro das Forças Armadas Brasileiras. Só que ele não é no meu. Ele não fica na Não nomenclatura, leva o né? nome, né? Não Mas leva nada. Quando alguém fala os assim, caras são monstros. quais são as unidades de operações especiais no Brasil? A galera vai falar Agromec, Comanche, Forças Especiais, Comandos e Paraçá. Paraçar e o precursor fica de fora. Mas, meu, a gente inclui, porque a gente sabe, porque quem conhece sabe a capacitação e a formação dos caras. É uma unidade de operações especiais, assim, de longe. Mas o Paraçá fica incluído em O operações Paraçar sim, especiais. o Paraçar sim. Não, Sim, o sim. precursor, quer dizer, eu falei Paraçar? Fala o Paraçá. O precursor, na verdade. Os precursores. Os precursores estão totalmente incluídos aí, meu, na parte de operações Eles especiais do atuaram Brasil. muito no Rio, aliás, né? Atuaram pra Essas caramba. últimas Aham, operações que teve. sim. A capacitação dos caras, dependendo, em alguns termos, é até superior do que a do Comandos. Sem capacitação de mergulho e tudo mais, meu, é fudido. É alto nível pra caramba, tanto na Eles parte de estão auxílio. até GAA, né? Guiamento aéreo Sim, avançado, tudo. Drone. cara. Alto nível. Coisa que até pouco tempo nem tinha no Brasil, essa parte de guia avançado em relação. TECP, essas coisas, né? JTEX, CT, né? JTEX, CT, essas coisas, assim, nem era tão especificado. O Comanche tem algo especificado, assim, mas eu não sei se o Exército Brasileiro tinha algo, sabe, catalogado certinho, assim. Mas nos precursores isso já é uma matéria, né, pra eles, né, meu? Já, acho que tá incluído dentro do curso de Dentro do pré já. curso, sim, então. Os caras. Eu acho que quem faz parte da comunidade lá dentro sabe que os caras são operativos em relação a isso. Só falta a nomenclatura mesmo, né? Falta alguém falar, tipo, ao invés de falar as quatro unidades, fala as 5 unidades, né? Voltando às cinco Falta mesmo. unidades, meu, quantas unidades de operações especiais as Forças Armadas Americanas têm, velho? Tipo, é uma lista gigantesca, velho. Então, Nossa, cara, como eu tava até falando, confunde, né? confunde, é muita unidade, cara. Por exemplo, só na grade de operações especiais do exército americano, assim, a nível. Quem? 75th Rangers. Tem pelo menos 2 unidades dentro, né? Aí tem o 75th Rangers normal e tem essa segunda unidade, que é o RRC, né? É isso. RRC. E aí tem os Greenberts, tem os grupos, né, de Greenberts. O primeiro grupo de forças especiais, segundo, terceiro, quarto, quinto, eu não sei se tem o quarto, o quinto e as outras da Guarda Nacional e tudo mais. Aí tem o CIF. O CIF ele corresponde a todas as unidades ou O cada CIF, batalhão dos Greenberts tem um eu CIF? acho que, cara, eu não tenho certeza, mas eu acho que o CIF ele pega todos. Eu acho que é um combo de todos os operadores de forças especiais. A diferença do CIF. Oi? O que você fala? Pra quem não sabe, o CIF, comprado aqui no Brasil, é o DCT, é o É o Destacamento contra DCT. o Terrorismo. Exato. O SAFE ele é o Direct Action das Forças Especiais Americanas. Porque as Forças Especiais Americanas, para quem não escutou o podcast de Forças Especiais, escutem para vocês definirem o que é Forças Especiais, o que é uma atuação de Forças Especiais. E o CEF das Forças Especiais Americanas, eles trabalham de forma mais direta. Então eles recebem ordens também do Pentágono, do JSOC e atuam de maneira direta, meio que parecido com o que o JSOC faz, com o que o 75th Ranger faz. E eles atuam junto com o Delta. A gente conhece o Tulen lá, o Tulen, mas outros caras que vão attachment. Uma época o Delta perdeu muita gente, acho que em 2008, né, 2007. Foi. Então muitos operadores do CIF operaram junto com o Delta, assim, porque a capacitação é quase parecida e aí muitos operadores também do CIF são extremamente capacitados com scuba, mestre de salto, etc. Esse tipo de coisa que o Delta pede. Então eles acabam inseridos dentro de de alguns times do Delta. Então, forças especiais do exército americano, as forças especiais do exército brasileiro, óbvio. Aí depois vem a 75th Ranger, eu falei. Aí depois vem o SWAR, né? Sim, o O SOAR é centésimo. do Army, exatamente. É, 160 SOAR. 160, não tem, né, no exército brasileiro. Uma comparação. Não tem nenhuma unidade É, tipo de. Eu acho que a FAB tem um,
mas eu não cheguei Será a que é ver. o Pantera? Mas Hum, por mais que tenha, ele não se compara porque os o Night equipamento é Stalkers, avançado, né? e os Night Stalkers eles se focam só em operações especiais. Desculpa. Para quem não sabe, esse grupamento de aviação, esses Night Stalkers, eles são responsáveis pelas ações de operações especiais aéreas do exército americano e de outras unidades de operações especiais das Forças Armadas Americanas. Então é o grupamento de aviação que fornece capacidade aérea para as unidades de operações especiais as unidades de operações especiais das Forças Armadas Americanas. Os caras mais profissionais, assim, do ar, né? Sim, Até foi eles que pilotaram pro Neptune Spear, né? Pra sim, essa no. operação, pra Aham. matar o Bin Ué, Laden. eles são relatados no Black Hawk Down também, pra quem É, conhece no a Black Hawk história, Down. no Mogadishu e tudo mais. Aqueles Black Hawks com laterais abertas, aqueles Little Que o pessoal Birds e senta tudo na mais, porta. sim. Tá. Sempre quando você vê isso aí, na verdade, acho que a única unidade que tem Little Bird, na verdade, é os Night Stalkers dentro do exército Sim, sim, americano. é verdade. E tem uns Chinooks gigantescos, Chinooks que, sim, ridículos, né? Parada Ridículo bruta mesmo. demais. Capacidade de Sim. combustível de sei lá quantas mil horas. E são os caras fodas assim, na parte de aviação do exército americano. Virando pra. Que? Força Aérea? Força Aérea temos os PJs, né? Os PJs para o Rescue Jumpers, é isso? Eles Sim. comparados aqui ao Paraçar, né? É o Paraçar. É a mesma função mesmo que faz o Cessar, né? O Combat Search Rescue, alguma coisa assim. Isso. Eles ouviram. A parte de resgate, né? De operações especiais. Isso. O Paraçar ele foi baseado nos PJs, se eu não me engano. Parece que a última vez que eu li algo sobre. Eu quase certeza. Na verdade, o PJ, na verdade, ele deu esse pontapé inicial, né? Na verdade, essa parte mais de focada no resgate, assim. É, acho que é o Paraçar. Deixa eu ver o que mais. Deixa eu ver a unidade. Tem o CTT, né? O CCT, na verdade. É que tem o Tieron do pessoal da Força Aérea também, que faz Sim. o GA, o JTEC, o Aham. CCT, que eu acho que é o 20º, Quarto. 24º STS. Isso. Esse é o Tactics Squadron. Eu não sei se. É porque alguns Paraçares tem comandos, né? É Na... que o mais alto nível do Paraçar até é Pastor, né? Eu acho que pra ele alcançar Pastor ele É tem que pastor. ter o paracomandos, né? O curso de comandos, etc. São operadores aí mais capacitados, né? Acho que. Mas É, o o para. Paraçar é capacitado pra fazer o guiamento aéreo avançado, o Sim. Ah, controle, né? Sim, sim. é? Acho que tem bastante. Tem vídeo até no próprio canal da FAB que eles fazem o controle, tudo. Toda Não essa sabia não. parte. Sim. Ele não fazia ideia. O Paraçar, eu não sei como que é a atuação deles direito. Eu acredito que eles atuam assim como os PJs atuam, attachment, né, com outras unidades. Justamente por, assim, eles não atuam, quando eu falo attachment, eles não atuam de maneira, como que chama? Sozinhos, por assim dizer. Eles sempre estão atuando junto com outras unidades de operações especiais, né? Isso aí até retrata no livro Não Heróis, né? Do Mike, né? Realmente. Tem um PJ attached com eles ali atuando. Sim, normalmente quando há uma unidade PJ completa, eles formam o Pedro, né? Que é aqueles Jayhawks que fazem resgates. Tem uma série na NetGeo chamada Combat Rescue, Inside Combat Rescue, acho que é É alguma coisa isso, assim. isso. Que é as unidades Pedros, que são os caras que ficam nos Jayhawks e fazem Medivac no Afeganistão e seja qualquer lugar. São paramédicos, né? PJs, para Rescue Medics, que ficam dentro desses Jayhawks aí. Quando o couro come, eles chamam esses Jayhawks, os caras vão lá, fazem os primeiros socorros e entram em qualquer fim do mundo, salto de paraquedas, enfim. É a unidade de operações especiais, só que os caras são médicos. Esse é o. Falando nisso, só tem um médico formado no Paraçal, acho, atuando, falando nisso. Ah, é? A FAB fez a matéria dele. Eu acho que ele é oficial, até. A Ele. formação de médico dos PJs nos Estados Unidos é Medicina. muito avançado. É O dos medicina. Gilberts também, né? O dos Greenbergs também. Quem é. Eu não lembro se é 18 Bravos ou Eu 18. acho que é C. É 18. Não lembro, eu não Ah, vou falar merda. Mas assim, é altíssimo, assim. Os médicos, Special Forces Medics são assim. Eu falei isso num podcast, cara. Não sei se eu falei nesse último 18 podcast. Delta, 18 Delta, isso. é isso. A MRS, né? Os caras.
Isso. Os 18 Deltas das Forças Especiais, meus, assim, são médicos Alto extremamente nível, cara. capacitados. Pô. Eu não sei se o Exército Brasileiro tá indo nesse caminho, não sei que nível tá isso, eu preciso perguntar pra alguém. Mas eu não sei se tá nesse caminho, se não tá. Assim, na parte policial, né, meu, tá altíssimo, né, meu, Tem, o parte Garra tem médica. um já, fiquei sabendo. O O Gar tem Coy um, o agora Koi tem recebeu um, um, né? o Tigre tem um também. O Tigre não só tem um, como né, o Tigre acho que deu um pontapé inicial nessa parte aí. E já Tigre PH, né, e tudo, eles que então, não começaram. basta só ter um médico, mas assim, os operadores são altíssimos níveis preparados nessa parte médica, assim, principalmente do Tigre. E eles estão fazendo esses hangouts, né? Fazendo um curso, na verdade. Terminou um curso há pouco tempo atrás aí do Tigre, essa parte médica aí, que, meu, tá altíssimo nível. O Brasil, pelo menos essa parte policial, tá bem avançado. Nas Forças Armadas, sinceramente, eu não faço a mínima como é que tá. O Comanf talvez tenha, tem que perguntar, mas talvez. É, qual que é a próxima força armada dos caras? Deixa eu ver, tem o. Marinha, né? Do S-Army, né? Do Exército já falei. É, Força tem Aérea. os Marines, né? Das Marines. Os Marines tem o Force Recon e o Raiders MARSOC. O Isso. Force Recon, até um pouco tempo atrás, o Force Recon era a única unidade de operações especiais do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos. Até Dos, 2006. Até dos 2006 ele. Marines. Aí tinha algumas subunidades dentro do Recon que tinham capacidade mais, assim, mais operacional e eles iam attachment com outras unidades ou assim, Force Recon era não que eles não sejam, mas Force Recon ele era uma unidade operativa nessa parte de operações especiais também. Porém, eles não eram uma unidade considerada Tier 1, né, assim, na nomenclatura americana. Então, em 2006 eles criaram o MARSOC, que eles trouxeram de volta os Raiders da Segunda Guerra, que tinham uma base em relação a isso. Tinha os caras que atuavam de maneiras extremas na Segunda Guerra contra os japoneses, eles eram conhecidos como os Raiders pelos Marines. Então eles trouxeram isso de volta com o MARSOC em 2006. Na comparação brasileira, a unidade, o Recon Battalion, o First Recon, eu acho que podia ser nos auxiliares de O comando, que seria PESP, né? O o PESP. OPESP, que assim são bem formados, são extremamente bem formados, têm capacidade de operações especiais, assim como os Comanfs, atuam junto com os Comanfs, assim como o Marsoc atua com o Recon também. Meu, mergulho, scuba, de- tiro de longa distância, tudo, né, meus caras têm Reconhecimento com drone, acho que eles também fazem, né? reconhecimento, Essa é a Recon até Se do, é, do nosso realmente, trem. Sierra Recon, quer dizer, Recon, meu, tudo. Então, assim, a comparação exata deles seria First Recon, o PESP, né? Sim, E o First Recon ele dá suporte às operações dos Marines isso, convencional, né? Algo dessa eles forma. fazem, eles promovem o que já diz, né, o nome, promovem reconhecimento. Também atuam como Direct Action também. Tem uma série boa que retrata o First Recon, é o Generation Kill. Generation Excelente Kills. série, fodida. Primeira equipe que entrou no Iraque, né? Aham, exato. Muito foda. Naquela época ainda o First Recon ele era uma unidade de operações especiais com operadores capacitados, paraquedistas, etc. Mas eles não tinham, parece que eles não pareciam, né? Ainda eles não É, não parecia, não era pareciam. um Green Belt, assim, era É, um. hoje é diferente. Aliás, um título de curiosidade, o First Recon é a unidade mais letal que já atua no Afeganistão, velho. Até hoje. Sério? Ninguém bateu os caras, assim. Os caras é a unidade mais É. letal. Assim, eles atuaram em Marjah, se eu não me engano, ou em Helmand Province, eu não lembro que lugar. Eu Acho sei que que, realmente eles tipo, atuaram, realmente. Eu eu sei cheguei a ver um que vídeo. é ridículo. Tem vídeos na internet. Assim, os caras. É o batalhão mais letal da história das forças americanas no Afeganistão. Os caras são fodidos. Aí o Marsoc, comparado com o Comanf, né? Obviamente. O Marsoc vem bastante pra cá, por mais que as pessoas não Só pensam, acham que não, tá mas dentro do JSOC também, né? isso, o Marsoc daí ele é um Tier 1 e os Marsoc Raiders eles atuam juntamente com o JSOC daí, então dentro do JSOC tem outras unidades que é Special Force, Delta, Ceph, SEALs, etc. Aí agora a Marinha. Na Marinha americana tem
2 unidades. O SWCC, né? Na verdade tem 3, assim. Eu tenho um EOD. O EOD, EOD dos experiência. caras, eles têm capacidade de operações especiais, mas eles Equipamento operam. também até É, tem. tem equipamentos operacionais enfim, ao mesmo nível que os caras dos teams dos SEALs têm e e o dos caras do SWIC, do SWCC. Mas eles atuam só attachment, né? Pelo que eu sei. Na, Sim, ma- eu achei. Não, na verdade, eles. Eu acho que eu já vi um vídeo dele que eles estão até com tipo. Eles estão attached, mas não é só um deles, sabe? É sim, são um vários. fireteam. Sim, É, sim, sim. Cerca de 6 caras, 4 caras, algo do isso. tipo, né? E aí tem o SWIC, que são boat guys lá, os caras dos barcos. Na marinha também não tem, acho que. Assim, até A tem, Força né? de Submarinos que faz O- transporte do Grumec, será? Não sei se dá pra comparar, Não, acho que mas. não dá. Porque eles não passam. É, Porque os caras do SWIC eles passam por essas seleções, sabe? Jump School, Sear School. Sear School, que é a eles operam seleção. até no Iraque. Eles operaram no Iraque nessa Operaram no missão. Iraque, É isso. E não tem Assim, nada pra andar com o barco lá, né? é, Eles operaram. incrivelmente. Sim, é uma unidade extremamente letal. Meu, tem vídeos na internet, pesquisem em SWCC Swick. Vocês devem ter visto no Act of Valor. É isso o nome do filme? É isso aí mesmo. É o Act of Valor, que eles chegam com umas miniguns e com umas MG fodidas nos barcos de alta velocidade. Tem treinamento parecido com os dos SEALs, eles passam por uma seleção foda no Surviving the Cut, que eu publiquei na página, aliás. Fiz uma live ao vivo há muito tempo, se vocês procurarem, vocês acham. Talvez eu faça um dia de novo. A seleção é bem parecida com a dos SEALs. E eles passam por todos os cursos então, de paraquedismo, de resistência, a SEAL School que eles passam e tudo mais. Então são operadores de operações especiais da Marinha. Na Marinha Brasileira não tem. Aí tem os SEALs, né? É, os SEALs e Os dentro dos SEALs SEALs tem a galera que é Tier 1, né? Que é o DevGru, e é o David tem os Grew. SEALs E tem os Tier outros 2, né? times normais, né? Os SEALs Teams. Tem um, dois, três, quatro, cinco, sete. E tem o É, 9 que é o reserva, não. O 9 é. de Como que chama? apoio. É, caralho, esqueci o nome. Reservistas. É. Reservista? Não É, sabia disso, não. reservistas. Tenho quase certeza. Acho que eu dei uma pesquisada uma vez. Acho que tenho quase certeza. Eu não sei se é o 9 ou 8 que é reservista. Aí é o Grumec, né? Obviamente, no Brasil. Só que o Grumec, como o nome já diz, o Grumec é um grupamento, né? Uma unidade bem pequena comparável aos SEALs, assim. Sim, é bem pequena comparado, porque os SEALs acho que tem cerca de, sei lá, uns 1000 caras, uns 1000 SEALs em atividade, mais ou menos. E Tier 1 eu acho que são, sei lá, uns 300 ou menos. São os caras do Evergrew. Porque dentro do Evergrew tem. São quantos times? 4? Tem o DevGru, tem o SEAL. Não, Pô, dentro do tem o Evergrew. Team. O Blue, né? Blue O é Black. inteligência? Blue é inteligência. O Blue e o Black. Eu tô até procurando aqui pra confirmar. Tem o Red, né? É o Assault, O da Direct Gold Action, né? e o Silver. O Silver eu acho que é inteligência Ah, também, o mas eu vou Silver. dar O uma Silver que olhada tem a aqui. caveira, se não me engano. Esse que é de inteligência. Eu acho. É, o Silver. Não, o Black. O Black tem caveira. Eu não Pirata, lembro. assim. Eu não lembro qual desses. Eu sei que um é de inteligência. Só trabalha nessa parte de inteligência. Ah, e tem um também que é parte de Ah, achei aqui, logística. ó. Dá uma olhada aí. É, o vermelho é o de assalto, o É o Red gold é Team. o de assalto, o blue é assalto, silver é assalto, aí o black já é inteligência e reconhecimento, o cinza, né, o Grey Squadron, Sim. é mobile teams, Ah, é logística. transporte, Aham. divers. E o Ah, green é? team é o pessoal que tá entrando. Sim, o Green É, Team tá é a seleção. aparecendo aqui. Ah, maneiro. É isso mesmo. E são operadores Star One. São operadores ao mesmo nível do Delta, por exemplo. São caras que são elite, que vão para uma elite da elite da elite. No Brasil, o que é o DCT, né? Que assim, que pode se dizer assim, né? Que tem a O mais capacidade alto nível, mais acho que alto nível, assim, pode CT. considerar que tem uma qualificação especializada no antiterrorismo, né? Que não falei no último podcast.
Eu Sim, sim. acredito que O seja GR aí. também do Comanf, né? O... O Guerra. Ah, sim, realmente. É, realmente. Eu não lembro de que CIA que é o GR. Terceira CIA, mas eu não vou Eu não chutar não, lembro, que eu eu não vou não falar não. lembro. Eu devia saber. Mas é. Eu tô com delay na cabeça. Mas é. Eu não lembro que CIA, mas pode ser mesmo, realmente. Aí, deixa eu ver. Acabou as Forças Armadas. Não, as Forças Armadas Americanas não acabou, né? Porque são cinco? São seis? Não lembro. Guarda Costeira É, a tem Guarda também Costeira essas tem operações um. especiais. Tem tipo um SRT, né? Que eles chamam. Que é um. É, Na Marinha Brasileira tem um parecido, né? Que é uma galera que tem a capacidade de tiro embarcado e abordar. VBSS, né? Abordagem, Isso, embarcação. exato, VSS. Eles têm essa capacidade. Eu não, acho que não tem nomenclatura, né? Essas unidades. Eu acho que depende eu ia falar capitania de portos, mas não faço a mínima. Depende, acho que, sei lá, da OM lá, meu. De que tá. Eu não sei, eu nem sabia Eu que sei tinha uma na que tem Marinha. alguma que é responsável pela parte ali das plataformas. Tem um amigo nosso lá, que trabalha lá, né? E aí, tava falando sobre isso aí. Não sei se você lembra. Aí. Eu não sei, ele faz parte de alguma OM. Hum, Eu sei que eles têm capacidade de tiro, né? Tem todo treinamento que um soldado da Marinha comum talvez não tenha. com É, certeza. deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra comparar. Assim, a gente passou o pincel de leve, né, mano, nas unidades, porque tem bastante unidade nos Estados Unidos. O exército americano, por exemplo, tem Tem bastante. bastante, tem Força bastante. Aérea também, a gente passou bem pincel assim mesmo, tem Tem o bastante. CST até do S-Army, que é o Cultural Support Team. Eu fiz até um post na Sim. página da DevConx, que são Ah, mulheres, realmente. são attached com um grupo de operações especiais, né? Então, Dessa capacidade de pessoas que operam, disso que você falou, tem uma unidade dentro do Delta de mulheres, chamado Funny Team, que eles chamam. anything. Aham, essa unidade são essas operadoras ou operadores na parte cultural que operam a mando assim do CAG, né, do Delta, por assim dizer assim. São chamados de Funny Team. Mas sim, você nunca vai ver nada. Assim, você vai pesquisar, você vai achar nada, mas tipo, você nunca vai, sei lá, ver fotos disso. Fotos do Com Delta já é certeza. difícil de achar. E assim, é porque isso que eu defino o Delta, cara, assim, você tá ligado? Os caras lá que, assim, Silent total, até cara. quem é do Delta, que já foi Delta, cara, não fala sobre, né? Tipo, eu já vi cara aí dando Deus banho. fazem muitos livros, né? Sim, Mas meu, o Delta é. Delta. Assim, pra você ver um cara pra se intitular de Delta mesmo, porque o cara é muito old school. Assim, tipo, Peck Namar, sabe? Esses caras. Tipo, o Larry Vickers lá do. Esqueci o nome dele. O Léo Vickers. Nem o Tyler Gray, sabe? O Tyler Gray que faz a série, Seal Team e tudo mais. Ele se Ele era intitula como Greenbelt, Rain. né? Ele é. Não, ele não é Brumbert, ele é Ranger. Ele é Ah, ele é Ranger. Ranger, é, Ele nem. confundi. Ele tem, eu acho que SFIS no currículo dele, mas só pra mudar a MOS dele pra ele ir pro Delta, velho. Mas ele se intitula como um Ranger, assim, você nunca vi acho que uma. Eu vi acho que um documentário que ele fala sobre The Unit, alguma coisa assim, mas em nenhum momento ele fala Delta, assim. Ainda mesmo ele que é relativamente old school até, porque ele sofreu um acidente lá em 2006, o cara mantém quiet, professional pra caralho. É bem indefinido. Deixa eu ver se chegou alguma outra pergunta. Cara, é isso. É, Não sei quanto tempo de podcast deu, mas foi bom, velho. Faremos acho que deu mais. pra tirar umas dúvidas do pessoal, né? Sim, sem dúvidas. Deixa eu recomendar os caras aqui. Tem os caras do Joe Equipment Táticos. Você viu que eu publiquei lá no. Sim, sim, É um Comanf, né? cara, é um Comanche que ele tem uns equipamentos, assim, alto níveis, assim, que é bem difícil de achar no Brasil. Para atividades reais, então ele trabalha com WTC, trabalha com For Honor. Então, assim, não é uma linha voltada pra A galera equipe dele usa Software. o equipamento dele, né? Então é Sim, bem de confiança mesmo. Então, eu publiquei lá na página, pra quem estiver ouvindo, olha lá na página, acho que é a penúltima postagem que eu fiz, ou terceira, eu não sei quando eu vou postar de novo na página. Mas, aliás, é a quinta postagem aqui. É j.e.t. Eu até marquei ele e tudo mais. É Joe Equipment Táticos. Ele tem toda
a parte de equipamentos táticos, a parte reais, assim. Então não é pra galera... se a quiser comprar também, whatever, né? Mas ele é voltado mais pra ação reais, pra operadores de operações especiais reais. Tem a página do DVCon, pra quem ainda não curte o DVCon, deixa eu ver quantos likes eu tenho, o DVCon tem, porque o DVCon tem que ter a mesma quantidade, deixa eu ver. Tá bem perto um do outro aí. Deixa eu ver. Tá com... Tá quase. Então 4, tá perfeito. Eu queria depois de você também. Sim. Cara, quem curte aliás, quem não curte o DVCon, vai lá e dá um like. Você tá postando lá aqueles wallpapers? Tô, no Instagram tem direto os wallpapers. Então, você tá em busca de wallpapers legítimos mesmo, paradas bem feitas, com edições bem feitas, sem frase de... sabe? Aquelas motivacional, frases, né? Motivacional, tipo, seja aquilo que você... Tá ligado? Ou algo do tipo. Em seus sonhos. Ou tipo, futuro. Tipo, a frase fecha parêntese futuro policial militar. Sim. Uma parada assim. Não, tipo, não tem isso lá. Então, se você tá buscando isso, tem outras páginas aí. Mas o DVCon, ele tem umas postagens. Fotos foda. Cara, aquela foto do corte em PT Clothing lá, sabe? Ali, alto nível demais, né? Deu like pra cá, deu quase 1.900 e poucos likes naquela foto. Maneiraço. Então tem fotos lá, fodíssimas. E a página acompanha a gente também da mesma forma. Alguém perguntou do hate bem agora aqui. Cara, Pets Hate vai ser feito, só que tem que esperar o ano que vem, cara. Agora não dá. Dá mó trabalho fazer pet, é caro. E tem caro, vocês não imaginam como é caro. E o Correios tem que esperar acontecer alguma coisa com o Correios aí, velho. Porque o Correios cobra, mesmo enviando por carta, é muito caro, cara. Assim, eu enviei o hate pra alguns operadores, alguns caras que eu conheço e tudo mais. Mas ainda não dá pra fazer um comércio assim de hate. Então, galera que pede pra mim, às vezes, dá uma segurada. Eu prometi aí um dia 20 e pouco, alguma coisa aí pra alguns caras aí, mas eu acabei quebrando a promessa porque, cara, não deu. Tem que achar um fornecedor melhor, tem que falar com os caras que tenham... Quem tiver ideia também, mandem aí também. Pra poder fazer, cara, o pet, porque não é fácil também, tem toda a questão de enviar também, a parte de sigilo, etc. Então, é complicado, veremos aí, mas vai rolar, uma hora ou outra. O DVCon acho que vai fazer também pet, acho, vai. Eu consigo fazer um pet aqui também já. Aqui no Tocantins o pessoal gosta bastante da questão de página e tal, só que boa parte delas Sim. Aquilo que a gente falou anteriormente. Aproveitando, até pra responder sobre o hate, que é o nosso pet, qual é o ódio. Muita gente pergunta por que ódio. Eu vou explicar de novo. Toda agente de segurança pública ou toda agente de forças de defesa, qualquer pessoa que atua nas linhas em algum momento do seu trabalho, em algum momento, sei lá, seja comparado à sua sociedade, ele teve ódio, né? Teve ódio de alguma situação e teve raiva de alguma situação. E muitas vezes o ódio move, né? Mais que seja meio forte, meio esquisito, mas o ódio tem uma representatividade muito grande na parte de operações especiais, tanto lá fora quanto aqui no Brasil. Então por isso que a gente porta o ódio pra lá e pra cá, pra demonstrar, pelo menos pra quem, sei lá, alguém olhar e falar, aquele cara tá com ódio, mas assim, não é praticamente ódio, né? Não é muito aquilo, é que o cara, ele sabe que é o ódio, né? E também vai de entendimento de cada um. Que aquilo tá errado e querer intervir, né? Exato, exatamente. É como se fosse também uma crítica social foda, né? Tipo algo que chama atenção. E o hate é algo simples também que eu achei proveitoso em utilizar e tudo mais, e tá sendo legal. Mais alguma coisa ou não? Não, só agradecer aí pelo espaço aí do podcast, curti bastante. Legal, always. Eu tava precisando de um co-host, que eu faço sozinho aqui, eu fico até triste no final. Aliás, eu já prometi pra galera um monte de convidado. Os convidados, eles furam comigo. Às vezes eu furo com eles, mas a grande maioria dos caras furam comigo. Então se você, operador, ou você que tem um conhecimento na parte de Bushcraft, EDC,
parte médica, a parte de EDM, que é Everyday Mobile, que é pode dizer, a parte de carregar equipamentos para veículos, tipo de coisa, sabe, kits médicos, etc. Parte de EDC, parte médica, você que quer falar um pouco sobre parte de segurança pública, quer falar sobre a sua profissão na parte algo que realmente vale a pena, algo que some, entendeu? Assim, não vou ser babaca aí, porque às vezes entrou uma vez em contato comigo um menino que ele era EV do exército, ele queria participar do podcast. Só que eu falei, mano, por mais que você seja militar do exército brasileiro, você tem que ter uma pauta boa, você tem que apresentar pra mim algo que some Diferente, não, algo que some na nossa. Porque como eu sempre falo no primeiro podcast, eu falo no podcast, o foco principal do podcast não é só meu ficar, entendeu, conversando sobre operações especiais, etc. Meu, é trazer uma plataforma legal pra vocês, entendeu? Na parte de preparação, na parte de cuidados, na parte médica, na parte, meu, de camping, a parada que eu curto, eu quero trazer. Você viu no episódio 5 do Marcelo lá, a gente até viajou e foi parar nessas partes. Então eu quero trazer isso. Então se você quer participar, cara, entre em contato. É muito simples, velho. É só você sentar, arrumar um microfone e conversar comigo, velho. Simples. É bem simples mesmo. Então, meu, só entrar em contato. Então, TKS por todo mundo que tá ouvindo. E até a próxima. Vai ter com frequência. Agora eu tenho um co-host pra conversar. Eu não vou sentir mais sozinho. Então, vai rolar mais vezes, galera. TKS. Então, fiquem salvos e fiquem alertas.